quero dizer da minha gratidão a Deus pelas vossas vidas, pelo vosso carinho, pelo vosso amor, pelas vossas batalhas no Senhor através das orações. Quando a gente faz citação da Bíblia, dizendo, segundo escreveu Tiago, que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Às vezes a gente não tem a ideia do que realmente isto representa. Mas a bem da verdade, quando nós oramos aqui na terra, a nossa oração, ela tem ressonância lá no céu. E Deus não apenas ouve, Ele atende. Glória a Deus. Então, aqui estou como resposta da sua oração. Disso pode ficar certo. Há coisas que são tão pequenas que a gente não leva a sério e não imagina o tamanho da gravidade. É o caso deste problema que me sobreveio. Esta é a terceira vez, tá certo? E é um problema de erisipele, tá certo? Exatamente na perna direita, onde foi tirado a veia, né? E essa veia foi tirada da perna e colocada no coração, para fazer as pontes, a fêmea. Então, essa erisipele, por eu ter problemas de glicemia, ela pode tornar-se uma úlcera ou um câncer. E ela também pode matar. Isso de forma rápida. Por quê? Porque é uma bactéria. E esta bactéria, ela se multiplica rapidamente e vai para a corrente sanguínea. De sorte que ela vai para todo o corpo e isso pode levar a óbito, tá certo? E às vezes a gente não tem a ideia da gravidade. Eu, por exemplo, não tinha ideia, já sabia de algumas dessas coisas, mas lá no hospital, tá certo? Eu vi uma perna igual a minha, tá certo? Que com erisipele, e isso me despertou porque a minha perna começou a sair umas bolhazinhas e começou a despelar. E eu questionei e me explicaram e me mostraram uma perna aonde essa erisipele, ela estourou a perna, estourou literalmente e ficou aquela ferida enorme, toda a perna. E eu olhei assim, eu ri, tá certo? Porque eu acho engraçado a vida, eu acho muito engraçado a vida, tá certo? Mas acima de qualquer coisa e risco de morte, nós temos um Deus poderoso ao nosso favor. E a nossa fé, realmente, ela é provada na nossa jornada. E uma das formas de você provar não a Deus, mas provar a você mesmo que você crê, é na hora que você está encurralado por qualquer circunstância, até mesmo por uma enfermidade. E até aqui o Senhor tem me ajudado, porque até aqui eu tenho reagido muito bem nas horas de dificuldades da vida. Tenho de muita facilidade de superação, tá certo? Isso me ajuda bastante e eu glorifico a Deus porque eu sei, primeiro, que eu não sou diferente de ninguém, nem melhor também, mas eu entendo que é Deus na minha vida, é a presença dele que me dá essa força, que me dá essa capacidade. Eu lembro-me que quando eu voltava de Paulo Jacinto,
Eu voltava com o Júnior e a Edna, inclusive eles vão vir cantar aqui. É uma dupla que me acompanhava nas cruzadas. Eu vivia correndo o Brasil inteiro, pregando em cruzadas, antes de vir para o Rio Largo. Mas aí, quando cheguei aqui, fiquei impedido pelas muitas coisas que tinha que ser feito e que ainda tem para ser feito. Eu tinha sofrido um acidente automobilístico que abriu um traumatismo craniano, mas escapei. Deus me deu uma grande vitória, tá certo? Entrei na UTI, ninguém acreditou que eu ia sobreviver. Entrei na UTI não, no hospital pronto-socorro. E nesta viagem, alguns poucos meses depois, eu fui a Paulo Jacinto e pregar, e lá eu dei o testemunho do que Deus havia feito e como Ele fez e o propósito daquilo ter acontecido, certo? Foi realmente extraordinário e houve uma alegria muito grande. Na volta, o pastor daquela igreja, Jaziel, meu amigo, pediu para trazer os 2 filhos dele, e nós estávamos numa Kombi. Chovia bastante e tudo bem, eles vieram. E uma certa altura da viagem passou por nós uma ambulância, uma velocidade muito grande. E eu fiquei olhando, digo, que falta de responsabilidade. Pessoa numa velocidade dessa, num tempo desse. Quando eu terminei de dizer, a ambulância desapareceu. Eu digo, Júnior, cadê a ambulância? Desapareceu, era uma reta. Porque se tivesse curva, não entrou na curva, não, mas era uma reta e ela subiu dos meus olhos. Quando eu disse, Júnior, cadê a ambulância? Ele disse, pastor, não estou vendo não. Quando ele disse, não estou vendo não, a gente já estava num banco de água, que foi exatamente onde a ambulância bateu, rodou e capotou. Aí ele gritou. Quando gritou, aí a Kombi caiu para o lado esquerdo, capotou com a gente dentro, tá certo? E eu estava sem o cinto, porque eu queria ajudá-lo, porque o vidro para-brisa estava embaçando e eu estava limpando com a mão. E eu fui o mais afetado. E eu bati com a testa no vidro com tanta violência que não quebrou a testa, mas quebrou o vidro. Eu não sabia que a minha testa era tão forte assim. Parecia até que é testa de carneiro, né? Glória a Deus. Mas foi uma providência divina, porque foi por aquele lugar que eu quebrei com a testa que a gente conseguiu sair. Agora, outra coisa engraçada, por isso que eu digo, a vida é muito engraçada, é que quando eu bati também no rádio. Bati no rádio. Quando bati no rádio da Kombi, aí disparou o rádio num volume enorme. E estava Aguinaldo Timóteo cantando, uma altura. Aí daqui a pouco, e a gente preso pelo cinto de cabeça para baixo, quer dizer, os 3, eu não, estava solto. E eu fui ajudar a tirar, e a música tocando lá, né? Se eu demoro mais aqui, eu vou morrer. Era a música que estava tocando. Se eu demoro mais aqui, eu vou morrer. É coisa do cão mesmo. E daqui a pouco o pessoal que capotou com a ambulância, eles vieram em cima e começaram a gritar e xingar a gente, porque eles pensavam que a gente estava fazendo farra embaixo e eles queriam serem socorridos. Então a vida, ela é muito engraçada, tem os seus percalços, e eu achei aquilo muito interessante. Eu estava vindo de um trabalho, dei um testemunho maravilhoso, Deus abençoou, e na volta acontece esse acidente. Então, como entender Deus, né? Se Deus pudesse ser entendido, Ele não seria Deus. Nós não entendemos, certo? O porquê que as coisas
sobrevêm, que as coisas acontecem. Algumas coisas dá até para relacionar, mas há outras que é muito complicado de entender, tá certo? E às vezes Deus lá na frente mostra o porquê daquelas coisas acontecem. Mas eu quero mesmo agradecer. Foram 7 dias, tá certo? 7 dias. E eu saí ontem pela manhã, perto de 10 e meia, tá certo? Saí ontem 10 e meia. À tarde eu fiz a caminhada, já fiz caminhada. Hoje pela manhã eu fiz caminhada e hoje à tardinha, 4 horas, eu saí para fazer caminhada de novo, tá certo? E aqui estou e eu agradeço a Deus e as vossas orações, tá certo? Eu fiquei muito feliz quando os irmãos disseram: olha, pastor, nós estamos com saudade do Senhor. E mais feliz quando alguém disse para mim: pastor, o Senhor faz falta. Isso realmente me deixou muito feliz, porque a pior coisa que eu acho que pode suceder uma pessoa, em qualquer nível da sociedade, até mesmo no nível familiar, no nível conjugal, é quando esta pessoa deixa de fazer falta. É horrível, tá certo? Mas quando alguém diz que eu estava fazendo falta, porque eu sempre perguntava: e aí, como é que foi os trabalhos e o culto, e os irmãos foram para a igreja? Então sempre me preocupo, porque eu respiro, irmãos, igreja mesmo, tá certo? Eu tenho cheiro de ovelhas, tá certo? Eu não sei mais fazer outra coisa a não ser igreja. Se os irmãos fizerem um check-up na minha vida, vocês verão que eu não ando, não que seja errado, não sou contra, eu não ando por aí viajando, eu não ando por aí passeando, tá certo? E eu preciso fazer isso, eu preciso parar um pouco, mas se você observar, eu não ando fazendo estas coisas. Só para vocês terem uma ideia, os que já foram lá em casa sabem, na minha casa tem uma piscina, mas passo o ano inteiro e eu não entro na piscina. Não é que eu não gosto, é porque eu penso: se eu entrar, vou passar 2, 3 horas, e 2, 3 horas de oração é tanta bênção, é tanta vitória para tanta gente. E eu faço a escolha dos joelhos, tá certo? Entro muito pouco e raríssimas vezes, tá certo? Porque realmente eu não sei fazer outra coisa. Estou feliz fazendo o que faço e estou muito bem aqui no Rio Largo com vocês. Amém.